Conheci o Fire através de um folder, foi muito interessante, através de um grupo de amigos meus, peritos, e como o pessoal sabe que eu sou muito interessada em projetos de prevenção e combate a incêndio, e gosto muito de receber esses materiais. Um amigo meu foi no privado, né, falou lá comigo do grupo: olha, Isabela, eu vou te mandar aí um material que com certeza você vai gostar muito. E daí foi um material em encarte do Márcio, em PDF, e eu fiquei tão empolgada que eu parei tudo, fui imprimir. Acho que ninguém hoje imprime mais nada, mas eu fui imprimir para chegar em casa e me debruçar naquele material. E realmente era algo que me chamou atenção. Não era só simplesmente aquele copia e cola que a gente, infelizmente, está tão acostumado hoje a receber, né? Ou basicamente aquele material, por exemplo, clique aqui, deixe seu e-mail e receba nosso material. Ao contrário, ele deixou disponível para as pessoas que quisessem buscar conhecimento. E o Márcio, com a equipe, ele vem cada vez mais preparando os seus alunos, os seus parceiros, para um mercado que, de fato, só vai permanecer quem estiver interessado em conhecimento. E no momento que eu li o material, eu disse: eu tenho que falar com eles urgentemente. E aí, no mesmo dia, tentei fazer contato e Márcio, muito solícito, respondeu o meu e-mail. E aí eu disse: eu preciso falar com você urgentemente, você precisa dizer o que é que você pode fazer para a nossa equipe, como é que você pode levar, trazer mais conhecimento para a gente quer aprender. E levar aí aonde pudermos o seu nome, né? Embora que, pelo que a gente sabe, graças a Deus, a Fire Masters está aí muito bem consolidada. Mas o que a gente puder aqui difundir em nosso estado e nas regiões vizinhas, certamente. E foi uma grata surpresa. A partir do momento que nós iniciamos o contato, Márcio, com a equipe Fire Masters, ele se propôs, né, a equipe se propôs rapidamente a disponibilizar um treinamento de alto nível, ao qual a nossa equipe prontamente, como é que eu posso falar, comprou a ideia, porque não era só um treinamento básico do dia a dia. A equipe sabe também que eu sou muito preocupada em levar, ou pelo menos tentar ao máximo levar o melhor possível. Só que diante daquele material que a gente já tinha baixado, lido, do Márcio, da equipe, de toda a preocupação de levar um conteúdo de nível, principalmente, e principalmente isso, como agregar valor técnico aos projetos. Essa foi a principal motivação da equipe. A partir do momento que nós ingressamos nesse treinamento, percebemos que faltava cada vez mais de nossa parte aquele diferencial que foi exatamente através do Fire que a gente estava buscando já há um certo tempo. E lógico, todas as tentativas nossas, da nossa equipe, foram válidas. Cada vez mais a gente tentava melhorar tecnicamente, mas percebemos que houve um salto significativo. Inclusive mudamos até o layout de nossas pranchas, das plantas da gente, a concepção, porque de posse de aulas, de materiais, de conteúdos e do que a gente já tinha de prática, do dia a dia da gente, do know-how, e agregando isso aos treinamentos, então a gente viu que era aquela lacuna ali, exatamente aquilo que estava faltando para a gente. De repente a gente passar mais informações um pouco mais aprofundadas, mesmo que tenha aquela parcela de clientes que às vezes não estão, infelizmente, isso é verdade, não estão tão preocupados no algo a mais. Mas para a gente é importante, porque vai ter sim uma outra parcela, que é essa parcela que a gente tem cada vez mais interesse,
que é o cliente muito atento à segurança, especialmente a segurança contra incêndios, catástrofes, pânico, que é o que mais assombra, né? Vamos imaginar uma palavra assim. Porque na hora quando se está fazendo um projeto de segurança contra incêndios, o que se está fazendo ali é a segurança das pessoas. Logicamente, consequentemente, se você faz das pessoas, o seu patrimônio está envolvido nisso. Mas com as leituras, com o empenho também da equipe, né, nosso também, o apoio permanente da equipe da FAIRE, qualquer dúvida que nós temos, a gente recorre, às vezes até um pouco fora do horário comercial, a gente está sempre aí solicitando apoio à equipe, mas rapidamente tem alguém online, ou da FAIRE, ou pelo menos o grupo de Márcio, da equipe toda, e sempre é uma grata surpresa. O treinamento, ele tem sido colocado em prática nos projetos que nós já estamos em andamento. Mas o que a gente percebe é que, certamente, os bons projetos que estão em andamento, eles servem de modelo. E a partir destes, que estamos sempre batizando assim, o antes e depois, né, da aplicabilidade do conhecimento, até não ficar naquele limite ali só da legislação local, porque o que acontece é isso. Muitas das vezes o projetista, não, eu vou atender só o básico que eu quero, é quase que a ideia de eu quero me livrar logo desse projeto, eu quero que o bombeiro logo aprove, e não é decididamente, definitivamente esse o objetivo da situação. Primeiro a gente tem que levar a consciência para o cliente que o projeto precisa ser bem feito, bem concebido, porque lá na ponta, que é a execução, se a gente não faz um projeto adequado, coerente e sensato, no sentido dele, tudo bem, vai se economizar, mas também às vezes nem tudo é só economia. Então é isso que a gente prega bastante. Vamos fazer um projeto que tenha segurança com melhor custo-benefício. E em cima do que a gente vem adquirindo conhecimento com a FAIRE, com a equipe toda, tem sido mais fácil até levar isso para o cliente. Então, no final das contas, quando ele recebe um projeto com todos os quantitativos definidos ali, ele sabe que aquela situação, aquela solução, ela foi a melhor para ele. Esse cliente ele vai ser um multiplicador de tantos outros. E daí você pode às vezes até perguntar, certo, mas nos outros processos não era também assim? Era, lógico. Só que a gente sabe que o impacto de um projeto tecnicamente mais elevado, ele salta aos olhos mais do que um projeto que simplesmente foi só aprovado. Ou seja, tem aquela empresa que vai cumprir somente o que prega a legislação local, e tem aquela outra empresa que de repente está no mesmo patamar da outra, ela aprovou, mas ela deu o algo a mais, que é exatamente isso. É você fazer um projeto mais alinhado com a segurança, com a concepção de que o cliente ele pode fazer mais até por menos, porque muitas das vezes, na pressa daquele outro projetista em só querer aprovar, ele já faz quase que no automático. E ele não para raciocinar que solução técnica, que isso é a engenharia de prevenção e combate a incêndio. Qual é a solução que eu vou levar melhor para ele? Porque você às vezes está dentro de um condomínio e são vários galpões, mas nem sempre o que o galpão A estoca é o que o B do mesmo lado vai estocar. Lógico que há a compatibilidade dos produtos, dos riscos, mas se você parar um pouco para pensar numa solução técnica mais viável para o seu cliente, ele vai ver que o seu projeto ele foi personalizado, e que infelizmente a gente vê que no mercado hoje o pessoal vai muito no automático e esquece de parar para raciocinar naquele caso ali específico. E é essa consciência que a gente vem adquirindo muito com o Márcio, a questão da técnica mais refinada.
Após o recebimento, né, o grato recebimento do PDF do Márcio nesse grupo de perícia que eu participo, no outro dia, eu recebi isso no final de uma tarde, no outro dia eu voltei a compartilhar com todos e disse, olha, quem de fato pensar em prevenção e combate a incêndio aqui, pode de fato fazer contato com o Márcio, porque conversei com ele ontem, e isso no intervalo de, vamos imaginar, 24 horas. Então, é uma pessoa que está à disposição, não mora no Brasil, para que vocês tenham ideia, ou seja, então eu não peguei o telefone e liguei para um estado vizinho, ou até mesmo para o meu estado. Ele estava em outro país, mas rapidamente atendeu, mostrou-se extremamente disponível, compromissado com o que ele colocou ali naquele PDF, naquele material dele, e tudo que a gente leu, pôde compreender, a gente percebeu de fato que é realidade. Então, não é algo fantasioso, é algo que ele vive, sobrevive, quer repassar, quer compartilhar, quer fazer, na verdade, um mix de vários outros multiplicadores, né, por que não, do próprio Márcio, mas guardadas as devidas proporções, né, logicamente. Mas o que a gente percebeu é isso. E eu hoje sou uma das divulgadoras aqui na minha região, em Recife, sem dúvida, talvez, vou até me gabar um pouco, dizer que talvez seja a número 1, mas por ser fã já dele, da equipe, mas é incontestável. Tive a oportunidade de ir agora para a Fire Show, onde, por coincidência, junto de onde eu estava sentada, né, num treinamento, estava também um outro colega que também faz parte do mesmo treinamento do Márcio, o Cal, lá do Rio Grande do Sul, e conversamos nos intervalos aí do curso, e a gente percebeu o quanto é gratificante a gente participar de um grupo seleto que busca cada vez mais esse entendimento profundo, busca conhecimento, busca sair da mesmice, e é isso que o treinamento da FIRE proporciona a gente. É sair da mesmice, é sair daquele ponto que às vezes as pessoas ficam só rodando, rodando e acabam voltando para o mesmo ponto de partida. Então a gente sai desse ponto, encontra-se com outros profissionais que também compartilham da mesma ideia, e daí tem a equipe toda dando apoio, e o restante vai também muito do empenho de cada profissional. Então, nós queremos cada vez mais evoluir. Um dos pontos que mais também nos deu força foi um pensamento nosso, que era também de partir para um outro estado. E aí a gente disse, não, agora é a hora também. A empresa já tem um tempo de mercado, vamos agora avançar um pouco, né? Estamos agora com uma base em São Paulo, também, com um técnico nosso lá, e tudo isso também porque a gente tem um parceiro técnico que na hora de qualquer apuro nosso, de qualquer dúvida, ele é capacitado mais do que o suficiente para nos dar apoio. Ele, a equipe dele, então talvez nós adiássemos um pouco. Certamente nós iríamos, mas talvez a gente fosse postergar um pouco, ao invés de ir já neste ano, né, avançar já nesse ano, talvez fôssemos postergar um pouco e ir lá para meados de 2019. Mas eu disse, não, esse ano é o ano da gente resolver uma série de coisas, nada é por acaso, a gente esbarrou aí no meio do caminho com um simples folder, e esse folder foi um divisor de águas. Então, além de recomendar, eu sei que, certamente, para fins técnicos de prevenção e combate a incêndio, não conheço uma pessoa que esteja tecnicamente à altura e principalmente tão disponível, que é o que falta muito hoje no mercado. Existe o conhecimento nem sempre ele é tão disponibilizado por motivos óbvios. Muitas pessoas às vezes guardam para si por receio de gerar novos concorrentes. E isso nunca foi o medo,
se eu posso usar essa palavra de Márcio. Ao contrário, ele sempre incentiva, puxa a orelha da gente quando a gente não participa das lives, que ele prontamente faz questão de oferecer. Em plenas sextas-feiras, às 9h30 da noite, não é todo mundo que quer dar aulas. Então é o que a gente percebe. Por esses pequenos gestos é que se destaca um profissional. Além de todo o restante que a gente vem acompanhando, dele estar ali totalmente integrado ao assunto, ele não é disperso ao ponto de falar hoje de incêndio e amanhã falar de outros projetos. Então ele tem foco, e o foco nele foi o que talvez mais despertou o interesse da equipe, porque era nosso interesse já de alguns anos para cá, aproximadamente de 5 anos, investir exclusivamente em prevenção e combate a incêndio. Então, no começo, nós tínhamos N outros projetos e deixamos de lado. E aí a gente entrou no rumo somente de trabalhar com prevenção e combate a incêndio. E a gente percebe que quando você tem um objetivo ali muito bem estruturado e tecnicamente também vai acompanhando esse pensamento, não tem outro meio de se obter sucesso. É esse mesmo, é você ter foco, determinação, estudar também. Nada disso se consegue se a gente não parar para estudar, para papirar, buscar meios. Hoje a gente tem a internet, tem uma série de outras formas de consulta, mas nada substitui um bom conhecimento.